A solidão pode ser tanto uma fortaleza quanto uma prisão. A diferença está no motivo pelo qual você a escolhe, ou pelo qual ela escolhe você. Hora de Aventura nos mostra isso de um jeito brutal e, ao mesmo tempo, poético. Seus personagens não vivem a solidão da mesma forma. Alguns a buscam como poder, outros a encaram como condenação, e há os que se escondem nela para não se ferirem outra vez. Mas em todos os casos, o resultado é o mesmo: isolamento. O exemplo mais contundente dessa solidão autoimposta é o urgente Evergreen, o primeiro elemental do gelo. Sua história remonta-se a um período muito anterior à existência de Finn, Jake e de qualquer figura que conhecemos em U. Evergreen era um mago de imenso poder, cuja obsessão era salvar o mundo de um cometa destruidor. Um objetivo, à primeira vista, nobre e altruísta. No entanto, o problema não estava em seu propósito, mas em sua convicção inabalável de que apenas ele possuía as respostas e a capacidade de agir. Ele desprezou a ajuda de outros elementais, que, embora céticos, poderiam ter oferecido perspectivas e apoio. Em vez de construir pontes de colaboração, Evergreen ergueu muros de arrogância. Seu aprendiz, o jovem dinossauro Gunther, era tratado não como um pupilo a ser guiado, mas como um mero servo, um instrumento para seus próprios fins. Evergreen nunca se preocupou em transmitir seu conhecimento ou em nutrir o potencial de Gunther, focando apenas em sua própria grandiosidade. No final, sua coroa mágica foi criada, um artefato destinado a conceder o desejo mais íntimo do usuário. Contudo, devido à sua falha em ensinar e confiar em Gunther, a coroa foi usada de forma equivocada, selando um destino sombrio para o mundo. A arrogância de Evergreen, sua crença de que a autossuficiência era sinônimo de força, o levou a uma solidão que não foi imposta pelo mundo, mas construída por ele mesmo, resultando na perdição de todos. Ele não estava sozinho porque o mundo o rejeitou, mas porque não conseguiu abrir espaço para ninguém, confundindo controle com capacidade e afastando qualquer possibilidade de conexão genuína. A tragédia de Evergreen é um espelho para nossa própria tendência de confundir autossuficiência com força, quando na verdade é apenas um medo disfarçado de dividir o controle e a vulnerabilidade. É a ilusão de que podemos carregar o peso do mundo sozinhos, sem perceber que a verdadeira força reside na capacidade de compartilhar esse fardo e de confiar nos outros. Essa é uma lição que ressoa profundamente em nossas vidas, onde muitas vezes o orgulho nos impede de buscar ou aceitar a ajuda que tanto precisamos, condenando-nos a um isolamento desnecessário, uma torre de gelo que nos protege, mas também nos aprisiona. Mais tarde, a narrativa nos apresenta Paciência Sampin, outra elemental do gelo, cuja abordagem à solidão, embora diferente, converge para o mesmo resultado. Diferente de Evergreen, Paciência até tenta se aproximar dos outros, mas sempre sob suas próprias condições e regras inflexíveis. Seus convites para a união dos elementais mais parecem imposições, e suas festas, onde ninguém aparece, são um reflexo da ausência de espaço para essa escolha verdadeira e a individualidade alheia. Paciência acredita, erroneamente, que a conexão é algo que se força, que se molda à sua vontade, e não que se constrói através da reciprocidade e do respeito mútuo. Ela não busca um diálogo, mas uma conformidade. O resultado é previsível e doloroso. Todos fogem dela. E quando isso acontece, em vez de questionar suas próprias ações ou a rigidez de suas expectativas, ela se recusa a ver a própria responsabilidade, acusando o mundo de ingratidão e incompreensão. O vazio que a cerca não é uma consequência do acaso, mas do gelo que ela mesma espalhou com sua intransigência e egoísmo. Ela se isola em uma esfera de gelo, um casulo de autoproteção, esperando um futuro onde possa tentar novamente, sem nunca realmente mudar sua abordagem ou reconhecer a necessidade de flexibilidade nas relações humanas. A história de Paciência é um lembrete de que a busca por conexão, quando desprovida de empatia e flexibilidade, pode levar a um isolamento ainda mais profundo, uma prisão fria construída pelas próprias mãos. É a representação daquele que quer amor, mas apenas se o amor se encaixar perfeitamente em sua visão de mundo, sem espaço para a imperfeição ou a individualidade do outro. Essa mentalidade, infelizmente, é um caminho solitário, pois a verdadeira conexão floresce na aceitação mútua e na capacidade de ceder, de se adaptar, de reconhecer a beleza na diferença. Há um padrão inegável aqui. Não estou falando do gelo, mas sim da frieza, que transcende as particularidades de cada personagem. Seja pelo orgulho desmedido de Evergreen ou pelo egoísmo inflexível de Paciência, o isolamento nasce de uma recusa fundamental em se abrir para a vulnerabilidade. Aqueles que buscam apenas controlar o ambiente e as pessoas ao seu redor acabam invariavelmente congelando também as possibilidades de serem amados e de estabelecerem laços verdadeiros. A solidão, nesse contexto, não é um estado passivo, mas uma consequência ativa de escolhas e comportamentos que priorizam o eu em detrimento do nós.
É a armadilha de acreditar que a segurança está no controle absoluto, quando na verdade ela reside na capacidade de confiar e de se permitir ser afetado pelo outro, de se entregar à imprevisibilidade das relações humanas. No entanto, Hora de Aventura também nos mostra que a solidão nem sempre é uma escolha interna. Simon Petrikov, por exemplo, não desejou se afastar. A coroa de gelo, um artefato mágico e amaldiçoado, o consumiu gradualmente, distorcendo sua mente e arrancando-o das pessoas que mais amava, sua noiva Beth e, mais tarde, a jovem Marceline, a quem ele protegeu após a Guerra dos Cogumelos. Simon não se isolou por arrogância ou por um desejo de controle, mas por um medo avassalador de machucar aqueles que lhe eram caros. Sua transformação no Rei Gelado foi uma tragédia, uma perda de identidade e sanidade que o levou a um isolamento imposto, onde a loucura da coroa o afastava de qualquer conexão significativa. Ele se via como um perigo, uma ameaça àqueles que amava, e por isso a única saída que encontrava era o afastamento. Quantas vezes não testemunhamos essa dinâmica fora da ficção? Pessoas que, em meio a dores internas profundas, traumas avassaladores ou até mesmo transtornos mentais, acreditam que a única maneira de proteger os outros é desaparecendo, se isolando. Não por egoísmo, mas por uma dolorosa percepção de que sua presença pode ser um fardo ou uma fonte de sofrimento para quem amam. O caso de Simon é um poderoso lembrete de que a solidão pode ser uma consequência trágica de circunstâncias além do nosso controle. Uma prisão que não construímos, mas na qual somos confinados. É a dor de se afastar para não causar dor, um sacrifício silencioso que, paradoxalmente, gera mais sofrimento para todos os envolvidos. A história de Simon nos convida a refletir sobre a importância de oferecer apoio e compreensão àqueles que se isolam por medo, e a reconhecer que nem todo afastamento é um ato de rejeição, mas sim um grito silencioso por ajuda. Princesa Jujuba, por sua vez, nos revela uma outra faceta do isolamento, a do mecanismo de defesa. Como governante de um reino inteiro, ela carrega responsabilidades imensas, e para não perder o controle sobre seu povo e seu império, ela escolhe se fechar emocionalmente. Para Jujuba, a conexão íntima significa risco. Risco de fragilidade, risco de falhar com seu povo, risco de perder a ordem que tanto preza. Ela acredita que a emoção é um luxo que não pode se dar, uma fraqueza que comprometeria a sua liderança e a estabilidade de seu reino. Então, ela ergue muralhas emocionais, constrói barreiras impenetráveis e, em um ato extremo de controle, chega a criar seres artificiais, a partir de seu próprio DNA, para manter sua ordem mesmo quando ela não estiver mais presente. Goliad, que deveria ser uma extensão de sua vontade e um símbolo de sua capacidade de controle, se torna uma manifestação distorcida de seu desejo de controle absoluto, quase destruindo o Reino Doce em sua busca por uma ordem perfeita e inquestionável. Mas qual o preço desse controle absoluto? Cada barreira que Jujuba ergue contra os outros também a afasta daquilo que poderia torná-la mais humana, mais empática, mais conectada. Sua dificuldade em se abrir para Marceline, por exemplo, é um reflexo direto dessa necessidade de controle, que a impede de viver plenamente seus sentimentos e de construir um relacionamento baseado na confiança mútua. O isolamento de Jujuba é uma armadura que, embora a proteja de vulnerabilidades percebidas, também a aprisiona, impedindo-a de experimentar a plenitude das relações humanas e a vulnerabilidade que as torna significativas. É a tragédia daquele que se dedica tanto a proteger, que acaba se esquecendo de viver e de se permitir ser amado. Sua história nos lembra que o controle excessivo, embora pareça uma solução, muitas vezes nos afasta da verdadeira felicidade e conexão, transformando a segurança em solidão. Finn, o herói da história, representa a luta aberta e incessante contra essa solidão. Desde a infância, ele busca desesperadamente por laços e conexões. Primeiro com Jujuba, depois com a Princesa de Fogo e mais tarde com a própria Caçadora de Magos. Ele tenta de tudo para alcançar essa conexão. Força, manipulação e até mesmo experiências bizarras, como no episódio dos bonecos mágicos, onde ele cria pequenas versões de seus amigos para controlar suas interações e forçar um cenário ideal de amizade e amor. Aliás, o Finn foi um baita vacilão nesse episódio, né? Acho que essa história merece uma análise mais profunda aqui no canal. O que vocês acham? Comentem aqui se querem que eu traga um vídeo só sobre isso. E falando em comentar, como o canal ainda é novo, qualquer interação de vocês, um comentário, uma curtida, ajuda demais o YouTube a entregar este vídeo para mais gente. Então, se puderem fortalecer, o Oni aqui agradece muito. Agora voltando para o raciocínio, essa tentativa desesperada de controlar as relações, de moldá-las à sua vontade, é um reflexo de sua própria insegurança e do medo de ser abandonado, uma ferida profunda de sua infância. Mas nada disso funciona. Finn
Em sua ingenuidade e desejo ardente, ainda não compreendia uma lição fundamental. A conexão verdadeira não nasce de um desejo desesperado ou de uma tentativa de forçar o afeto, mas de uma entrega sincera, da vulnerabilidade e do respeito pela autonomia do outro. Ele precisava aprender que o amor e a amizade não podem ser fabricados ou manipulados. Eles devem ser cultivados com paciência e autenticidade, permitindo que as relações se desenvolvam naturalmente, com suas próprias imperfeições e desafios. Somente quando ele começa a admitir seus erros, a reconhecer suas falhas e a se vulnerabilizar de verdade, é que ele encontra algum tipo de paz e a possibilidade de laços mais autênticos. Sua jornada é um testemunho de que a busca por conexão é um processo contínuo de aprendizado e crescimento, que exige coragem para abandonar o controle e abraçar a imperfeição. A história de Finn é um farol de esperança para todos nós que, em algum momento, tentamos forçar conexões ou preencher vazios com substitutos, mostrando que a verdadeira intimidade surge da aceitação de quem somos e da permissão para que os outros nos vejam de verdade, com todas as nossas nuances e falhas. É um caminho de autodescoberta que nos leva a entender que a conexão mais profunda começa com a aceitação de si mesmo e que a verdadeira força reside em nossa capacidade de amar e ser amado, sem reservas. O que Hora de Aventura nos revela é que estar sozinho nunca é apenas estar sozinho. É sempre uma resposta complexa. Ao medo, ao orgulho, à dor, ao desejo de controle ou às circunstâncias incontroláveis. E essas respostas, por sua vez, moldam não apenas o destino individual de cada personagem, mas também o das pessoas ao redor. Evergreen arrastou Gunther para sua ruína, transformando-o em uma versão distorcida de si mesmo. Paciência congelou o mundo inteiro em sua frieza egoísta, afastando qualquer um que tentasse se aproximar. Simon, em sua tragédia, partiu corações que nunca quiseram deixá-lo, como Betty e Marceline, e o fez por um amor distorcido pelo medo, uma tentativa desesperada de protegê-los de si mesmo. Jujuba, em sua busca por controle, afastou Marceline sem sequer perceber o impacto de suas ações, criando uma distância que levou tempo para ser superada e curada. O vazio de um personagem, em Hora de Aventura, frequentemente se torna o vazio de muitos, ecoando a interconexão de nossas próprias vidas. Cada escolha individual de isolamento tem um efeito cascata, afetando não apenas a si mesmo, mas todo o ecossistema de relações que o cerca, demonstrando que somos seres intrinsecamente sociais e que a nossa solidão raramente é um fenômeno isolado. É um lembrete de que nossas ações, mesmo as mais íntimas, têm repercussões que se estendem muito além de nós mesmos. Mas, em meio a toda essa exploração da solidão, há também um fio de esperança costurado na série. Porque ainda que a solidão possa parecer uma condição inevitável em certos momentos da vida, o show sugere que sempre há uma porta de saída, uma fresta de luz. Essa saída pode se manifestar no simples ato de pedir ajuda, na coragem de admitir fraqueza ou na vulnerabilidade de permitir que alguém entre em nossa vida, mesmo que essa conexão seja imperfeita e desafiadora. No fundo, a solidão não é o fim da jornada. É, na verdade, o terreno fértil onde a conexão pode começar a florescer. Se tivermos a coragem de abrir mão do controle, de nossas defesas e de nossos medos mais profundos, é a oportunidade de transformar a introspecção em um trampolim para a verdadeira intimidade, reconhecendo que a força não está em nunca precisar de ninguém, mas em saber quando e como se conectar, em aceitar a ajuda e em oferecer a nossa própria. É um convite para a reciprocidade, para a construção de um mundo onde a solidão não seja um destino, mas um ponto de partida para algo mais significativo. Um catalisador para o crescimento e aprofundamento das relações humanas. E talvez essa seja a lição mais profunda e transformadora de todas. Estar só pode nos ensinar muito sobre nós mesmos, sobre nossa resiliência e nossa capacidade de introspecção, mas nunca, jamais, substitui a experiência de ser visto de verdade, de ser compreendido e aceito por outro ser humano. A pergunta que Hora de Aventura nos instiga a fazer é: até que ponto estamos dispostos a largar nossas defesas, a despir nossas armaduras emocionais, para permitir que essa conexão autêntica aconteça? Estamos prontos para o risco de sermos vulneráveis em nome de algo maior? A verdadeira coragem não está em se proteger a todo custo, mas em se expor, em se permitir ser tocado e transformado pelas relações, em aceitar a imperfeição inerente a qualquer vínculo humano e em reconhecer que a beleza da vida reside na partilha e na interdependência. Porque, no final das contas, o maior risco não é estar sozinho. O maior risco é nunca permitir que alguém atravesse o gelo que construímos ao nosso redor, perdendo a oportunidade de experimentar a profundidade e a beleza da verdadeira conexão humana. A coragem de se abrir, de se expor, de se permitir ser imperfeito e amado, é o primeiro passo para derreter o gelo e construir pontes em vez de muros.
Essa foi a reflexão de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado, e se gostaram, não esqueçam de dar aquele like e comentar para dar uma força pro Oni. Eu vou ficando por aqui. Valeu!